jornada tem 5 semanas. Em um ano a gente faz nos meses pares, no outro ano a gente faz nos meses ímpares, não é? Esse ano nós estamos fazendo nos meses pares. É uma oportunidade de estarmos juntos, de orarmos uns com os outros, de orarmos uns pelos outros, mas também, irmãos, de orarmos pela nossa igreja. Os irmãos foram anunciados aqui que tinha um pregador vindo da Europa, né? Na verdade, irmãos, a Europa está vivendo pós-evangelho. As igrejas, aquela geração de crente, não fez discípulos, não investiu nos filhos, não acreditou na necessidade de passar a fé pelo menos uma geração adiante, e os templos se tornaram pontos de visitação. Tem um dos reformadores, chamado Zwinglio, um Calvino, Calvino em Genebra, Zwinglio em Zurique, que foram assim muito importantes, são personagens históricos na história da Reforma. E o santuário, um pouco maior do que esse, hoje é ponto de visitação como se fosse um museu. Não há mais cultos lá. E se nós não nos despertarmos para esse tempo, talvez sejamos a última geração de cristãos. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu chamei os irmãos para estarmos reunidos, para pensarmos neste tempo, nesse tema, um chamado à gratidão. E ontem eu disse aqui que um coração ingrato, ele sempre tem um sentimento de escassez, de necessidade. Ele nunca acha que tem o suficiente. Ele sempre acha que merece, ou pelo menos deveria receber mais. E porque ele não tem aquilo que ele quer, ele se sente infeliz. Aliás, ele se sente até mais infeliz, porque os outros prosperam do que ele mesmo lutar para alcançar os seus objetivos. Outro aspecto da ingratidão, irmãos, é um sentimento de vitimização. As pessoas começam a achar que elas são vítimas dos outros, das circunstâncias, das instituições, da família. Ela começa a se vitimizar e achar que ninguém gosta dela, que ninguém dá oportunidade a ela, que ninguém dá valor a ela. Na verdade, ela está tendo aquilo na sua cabeça e é uma opressão espiritual. E por isso que nós estamos tratando desses temas aqui com a igreja. Nós precisamos repreender esse sentimento. Não é uma entidade espiritual, isso é uma questão psicológica. É uma questão de cabeça, de autoestima, de gratidão a Deus. A vida já é um presente. Hoje eu saí com os irmãos para celebrar a ceia com o pessoal que está afastado da igreja por questão de idade. E pelo menos em 2 das visitas que a gente fez, eu disse assim: eu não reclamo, pastor. Eu não posso ir à igreja, eu não posso andar. Eu só saio dessa cadeira aqui para ir ao banheiro, mas eu não reclamo, não. Deus é muito bom. Ao passo que a gente conhece pessoas cheias de energia e que olha para o tempo e diz: vai chover, não vou. Hoje não vai ninguém, eu também não vou. Falar de oração é chato, não vou. Estudar livro de Malaquias, o que eu tenho com Malaquias? Nunca ouvi falar de Malaquias, você não conhece a Bíblia, então Malaquias é um estranho para você. Mas no céu esses personagens todos vão estar lá. E vai ser muito duro para você ser um ilustre estranho, um desconhecido, diante de todas essas circunstâncias. Vão estar falando lá de Salomão, de Davi, de Zacarias, enfim, e você sem saber do que eles estão dizendo. E é por isso que a gente tem tirado essas semanas para tratar de assuntos mais específicos. E hoje eu queria pensar sobre o seguinte tema que está aí na sua apostila: velhos problemas. E aí a gente botou uma interrogação: novas soluções. Velhos problemas, será que eles precisam de novas soluções? Velhos problemas às vezes precisam das mesmas soluções. E a gente vai ler no capítulo 2, está aí você bota uma canetinha em cima aí, irmãos, foi eu, digitação,
e foi eu que fiz, né? Foi eu que digitei isso aí, então foi um ato falho, né? 2, do verso 10 até o verso 16, e a gente vai ler junto. Eu vou ler os versos pares e gostaria que a igreja lesse os versos ímpares, tá bom? Pode deixar aí, Mike. Vamos lá. Malaquias 10, 2, de 10 até o verso 16. Vamos lá. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece e repudia aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado a Deus e dá-nos a unção e a graça de maneira que possamos, ó Deus, tratar dela com todo zelo e com toda a clareza que ela precisa ser tratada e que isso possa ser um selo em nossas vidas, em nossas relações. Nos abençoa, nos orienta, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos tratar de um assunto velho e que a sociedade está tentando dar novas respostas, né? O casamento, irmãos, sempre foi uma tríplice aliança. Uma aliança entre você e o seu esposo ou esposa e uma aliança dos dois com o Senhor. Na verdade, é um triângulo amoroso santo. Triângulo amoroso santo, né? Entre o Pai, o Jesus, né? Entre você e o seu marido. Deus tem prazer nisso. Tanto que logo no livro de Gênesis, capítulo 2, ele diz assim: deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E lá em Mateus 19, 5, 6, Jesus continua usando esse versículo e diz o seguinte: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, Deus fez os casamentos para que eles possam durar. E às vezes não dura mais por conta da dureza do nosso coração, e a culpa necessariamente não é sua, não é minha. A união conjugal é um pacto sagrado que não pode, não deve ser quebrado. Vejam que a Bíblia tem até algumas exceções, concessões, né? Em caso de prostituição, adultério. Mas mesmo nesse caso pode haver arrependimento, perdão e reconciliação. Não é? Que é difícil tratar dessas questões, né? E é verdade que quando o casamento está atravessando dificuldades, ele precisa de ajuda. Primeiro, de ajuda da família,
suporte, apoio, compreensão, ombro, joelhos para orar, para interceder. Como eu disse ontem, nenhum edifício cai de um momento para o outro, né? Ele vai sendo infiltrado, ele vai sendo minado de diferentes maneiras. E às vezes a gente não percebe isso, né? Mas precisa de ajuda. E aí o que acontece, irmãos? Quando nós não estamos atentos a esses sintomas, né, os pactos às vezes se quebram, né? Nesse texto que nós lemos, o profeta Miqueias está chamando a atenção de Israel que eles estavam não só se divorciando da mulher da sua mocidade, mas estavam fazendo alianças com mulheres estranhas, com pessoas de outras matrizes religiosas, né, que adoravam outros deuses, na verdade fazendo alianças com os inimigos, né? Os irmãos conhecem a história de Sansão e Dalila. Ele foi buscar mulher lá no lugar errado, né? E deu no que deu. Então Deus zela por aqueles que ama, né? E o profeta Malaquias, ele está tratando dessa questão, né? Israel estava fazendo alianças que não deveriam ser feitas. E depois, né, não suficientemente, eles iam no altar, irmãos, para pedir a bênção. Eles iam no altar e choravam e se derramavam em lágrimas e se quebrantavam, né? E Deus disse que não vai ouvir esse tipo de oração. Eu já realizei, acredito, né, um pouco mais de uma centena de casamentos, porque eu nunca contei, né? Eu não fiquei marcando os casamentos que eu fiz, nem os batismos que eu fiz, nem os sepultamentos que eu fiz, né? E outras coisas que a gente faz no dia a dia do ministério, né? Eu nunca fiquei fazendo estatística disso, mas 40 anos, né? A gente deve ter feito aí uma média de uns 4, 5 casamentos, né, por ano, né? Então 3, 4, teve ano que teve mais, teve ano que teve menos, mas eu creio que mais de 100 a gente fez. E sempre que a gente vai fazer um casamento, a gente conversa com os candidatos. A gente procura ouvir as razões de ambos por que eles querem se casar, né? Eu até diminuí isso um pouco, mas no início eu fazia assim: olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer, namorando há quanto tempo? Estamos namorando há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, etc., 6 meses. Sempre eu orientava o seguinte: olha, eu queria que vocês fizessem um teste de fertilidade. Você, pastor, teste de fertilidade? Você não vai querer ter filho? Não vai. Casamento pressupõe paternidade, né? A não ser que haja um acordo de ambos de não ter. E você precisa saber se, né, você está em condições, tanto você quanto ela, né, de poder atender essa expectativa do casamento. E nunca me senti invadindo a privacidade de ninguém por isso, né? E 90% das vezes as pessoas atenderam, né? Porque às vezes o problema de um pode ser do outro, né? Quase sempre a mulher é a vítima nessa situação, mas as responsabilidades são iguais. Mas além disso, né, a gente tem uma coisa chamada clínica nupcial. Tem alguém aqui que eu casei? A gente já casou tanta gente, tem aqui, né? Fizeram clínica antes? Fez, Márcia, né? Então, irmãos, a gente faz uma coisa chamada clínica nupcial. Às vezes faz um encontro, às vezes faz 2, dependendo do casal a gente faz 3, né, quando é necessário, mas às vezes a gente faz um só, né? E a gente procura conscientizar a ambos sobre a grandeza do casamento, a santidade que é a união conjugal. A palavra de Deus diz que eles deixam de ser 2, mas agora são apenas 1. Eles vão ter só uma certidão de casamento, eles vão dormir na mesma cama, eles vão dividir a mesma mesa, eles vão gerar filhos, eles vão sonhar juntos. Então é algo muito importante, é muito sério. Casamento não é para ser anulado, né? Há exceções, mas em tese não é. Eu me lembro de pelo menos uma vez em que, eu já falei isso também aqui, na clínica nupcial, a primeira vez, quase que eu tive que separar uma briga dos 2.
Aí a gente suspendeu a sessão e marcou um novo encontro. Não é todo dia que acontece, mas às vezes acontece, né? E na segunda vez que a gente retomou o negócio, né, o pastor já estava mais tranquilo e tal. E aí o assunto girou de novo lá onde a gente tinha parado, né? E a questão é que a moça não aceitava a família do rapaz. Tem uma ideia, ela não queria que a sogra e as cunhadas fossem na cerimônia. E eu disse, e você vai aceitar isso? Para o noivo? Ele disse, pastor, o que eu posso fazer? A gente já pagou o buffet, a gente já comprou as flores, a gente já alugou o hotel, a gente já comprou a lua de mel. Eu falei assim, eu acho que você não devia casar, cara. Pelo menos não agora. A família do seu noivo é a sua família, a família sua é a família dele. Não, minha não, dele. E eu disse, olha, vocês não deveriam casar agora, né? E casaram, né? Eu fui um dos celebrantes, mas não fui o celebrante principal. A cerimônia foi lá em Niterói. Ele tinha um pastor também, que naturalmente tinha precedência. Irmãos, menos de 6 meses, esse rapaz estava aqui no meu gabinete, dizendo que devia ter me ouvido. Pastor, eu devia ter te ouvido, né? Isso meu amigo, agora Inês é morta, né? Vocês conhecem essa história de Inês? E aí ele se separou. Passou uns 2 anos divorciado, não tiveram filhos. Ela brigou pelo patrimônio dele, era natural, né? Afinal de contas, ficou quase 6 meses casada, né? Houve um constrangimento enorme, né? Exposta publicamente. E ele se namorou de novo de uma outra moça. Aí começou a frequentar a igreja. Aí me apresentou ela e tal. E aí ele disse, pastor, eu queria marcar o casamento. Eu falei assim, cara, você tem todo o direito de casar. Mas eu quero dizer a você que eu não tenho uma segunda bênção para dar na sua relação conjugal. Então pediria que você procurasse um outro pastor. Mas eu vou orar para que dê certo. E deu. Está casado até hoje. Né? Então eu estou contando essa história, a gente não vai aqui citar o nome do santo, mas o milagre foi esse, porque o casamento, irmãos, é o passo mais importante que nós damos depois de receber Jesus como Salvador pessoal. O casamento é quase determinante para o sucesso pessoal, social, espiritual. Quando a sua relação conjugal não está muito boa, até as suas orações, o que ele diz aqui? Eu não ouvirei. Ou seja, se você está em litígio, com a mulher da sua mocidade, com o marido da sua mocidade, as suas orações ficam impedidas. Porque Deus não nos fez para ficarmos litigando um com o outro, Deus nos fez para vivermos em harmonia, união. E é claro, irmãos, que relacionamento tem dificuldades, isso não é só no casamento. Se você trabalha em equipe, vira e mexe, a gente se estressa mesmo. Mas a gente se estressa para desestressar, a gente se estressa para crescer, a gente se estressa para aprender. E quem não aprende acaba saindo do time, porque não convive em grupo, fica difícil. Então, Deus valoriza a família, tanto que os projetos de Deus e os propósitos de Deus, todos passaram pela família. Quando ele cria a civilização lá no paraíso, ele cria homem e mulher. Depois ele chama Abraão e Saraí, Abrão e Saraí. Quando ele traz o seu filho, ele o faz através de uma família. Em ti serão benditas as famílias da terra, sua bênção é sua bênção sacerdotal e profética sobre a sua casa. E a bênção da mulher tem o mesmo peso da bênção do homem. Então Deus não fica feliz, irmãos, quando nós banalizamos uma aliança santa que Ele criou. E aqui em Miqueias, eles estavam banalizando essa relação familiar com consequências graves sobre eles mesmos. E não era só o divórcio, que o Senhor repudia.
A questão era que rompiam uma aliança costurada desde a juventude para começar uma aliança nova com pessoas estranhas ao ninho. Eu botei aí entre parênteses, né? Isso, irmãos, nunca deu certo, não vai dar certo, né? Quando as relações são desiguais. E aí você pergunta, pastor, mas o que é relação desigual? Relação desigual é aquelas relações que não são permitidas por Deus. Não são permitidas por Deus, não é? Deus não tem prazer numa aliança desleal. Por exemplo, você é um cristão e você tem valores culturais e espirituais de um escopo, irmãos, de 2000 anos de cristianismo na palavra de Deus. E aí você se enamora, né, de um sujeito, de uma mulher que frequenta e que é sacerdote de uma religião de matriz africana, por exemplo, que é totalmente antagônico àquilo que o cristianismo ensina. Essa relação, irmão, já está fadada a não dar certo, porque os valores são diferentes. E se nós entrarmos nesse jugo, irmãos, com certeza os dois vão perder, mas quem vai perder mais é você que é cristão. Quem vai sofrer mais será você que é cristão. Isso é um jugo desigual. Outro exemplo que eu posso citar a você aqui, um cristão, né, que se envolve num relacionamento de uma religião muçulmana. Não tenho nada contra a religião muçulmana, cada um tem a religião que quer. Mas você vê a forma como as mulheres são tratadas dentro dessa cultura. E você vai aceitar isso para você, você que as delícias do seu pai, dos seus irmãos, a doçura com que você foi amada, criada, mimada, e de repente você ser um instrumento de procriação, onde nem o seu rosto pode ser visto. Então essas relações, irmãos, elas são perigosas. E é isso que Miqueias estava falando para os judeus naquele momento. Eles estavam fazendo alianças, estavam trazendo fogo estranho para o altar. Alianças estranhas, aquelas feitas sem a permissão de Deus, né? E aí as consequências desse jugo desigual, irmãos, estavam criando problemas sociais enormes dentro da cultura. E é isso que Deus levanta o profeta para alertar ele. Então a Bíblia é a nossa fonte autorizada de fundamentação, né? O homem mais inteligente que já se passou pela terra cometeu uma tolice, né? Salomão começou bem e terminou muito mal. Jacó começou muito mal e terminou muito bem. Veja o contraste, né? Um começa sendo condenado e termina sendo honrado. Um começa sendo honrado, né, porque Salomão no começo tinha o temor de Deus, e no final ele fez alianças com mulheres de outros povos, né, de outras religiosidades, né, de outras matrizes, e ele maculou a sua biografia. Por quê? Porque ele passou a fazer culto também às entidades daquelas famílias para agradar aqueles povos. E ele perverteu o seu coração de maneira que logo depois dele o reino foi dividido. Aquilo que foi construído com tanto sacrifício, com tanta dificuldade ao longo dos juízes, né, de Davi, de Saul, né, logo depois que Salomão, né, é sepultado, há um racha. E um racha que perdurou pela história, irmãos. Tá? Então vejam bem, né, não basta ser uma pessoa inteligente, os inteligentes também cometem tolice, né? Se você puder, abra aí para a gente, Mike, 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 8, né? Só para a gente fortalecer o que está dizendo sobre isso. O que está escrito aí, né? O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, vai lá. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses, e estas
E a estas se uniu Salomão com amor. Gente inteligente também faz besteira. Também comete tolice, né? Olha quantas mulheres esse cara tinha, irmãos. 700 princesas, 300 concubinas. Gente, ter uma sogra já é um negócio complicado. Você imagina administrar essa confusão toda. As pessoas vão criando laços, né? Vão se envolvendo, né? O diabo ele vai cirandando, vai fazendo o teu ego inflar, né? Achando que você é o cara do pedaço, né? E de repente você se vê nessa situação dessa. E porque sucedeu que no tempo da velhice, olha só, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Miqueias deve estar aqui pelo menos, irmãos. Malaquias está aqui pelo menos uns 2 ou 3 séculos depois disso. Né? Então, o que Miqueias está dizendo, Malaquias está dizendo, irmãos, é que alianças estranhas, elas são ofensas a Deus. A ofensa a Deus. Você já me ouviu dizer aqui muitas vezes, e a gente vai falar isso sempre que puder, que a mesa é o lugar mais íntimo da sua casa. Mas a cama é o lugar mais sagrado. Porque ali você vive a sua intimidade. Ali você dorme, ali você sonha, gera filhos. E esse relacionamento, ele é santo aos olhos de Deus. Ele é puro aos olhos de Deus. Deus tem prazer nesse relacionamento de um homem com uma mulher dentro do casamento. E a beleza de tudo isso traz a renovação da vida. Agora, quando nós maculamos isso, as consequências são muito dolorosas. E é disso que Malaquias estava falando. Alianças estranhas estavam pervertendo a fidelidade do povo com o Senhor. Ou seja, ontem eu falei dos sacerdotes, né, que estavam corrompidos, estavam oferecendo animais cegos, aleijados, doentes, né? E claro, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou seja, o que podia se esperar do povo quando tinham líderes tão perversos, tão pervertidos, né? A gente se envergonha às vezes de que os nossos líderes não são bons exemplos para nós. Aliás, quanto mais malandro, né? Aliás, esse é hoje, né, o julgamento da família Brazão, né? Que foram donos do Rio de Janeiro durante décadas, irmãos. Décadas. Perversos, sanguinários, desumanos. E nós temos líderes assim exatamente porque nós nos afastamos, né? Deixamos de buscar no Senhor a resposta para as nossas necessidades. E depois de fazer aquilo que eles não deviam fazer, eles vinham diante do altar com choro e lágrimas, implorando o favor de Deus. Mas ele foi logo dizendo o seguinte, que nem as ofertas, nem os gemidos, nem o choro eram ouvidos pelo Senhor, pois não só quebraram a aliança que tinham feito com ele, como trouxeram mulheres estranhas ao arraial do seu povo, pervertendo o coração e banalizando uma relação que aos olhos de Deus é sagrada. Sagrada. Eu coloquei como ilustração, né, o rei Davi. Ele teve muitos pecados, mas tem muitas virtudes também, né? Mas de todos os pecados que ele cometeu, o mais grave foi uma relação indevida com a mulher do general Urias. O general mais fiel que ele tinha, e ele vai e se envolve, né? Aliás, ele vai lá e manda buscar a mulher do sujeito, traz para o seu castelo, possivelmente uma adolescente. E aquilo, irmãos, foi uma quebra de aliança, e um pecado levou a outro pecado. E Natan chama a atenção dele, repreende ele de maneira muito dura e diz, olha, mas Deus já perdoou o teu pecado. Mas porque você fez com que o nome do nosso Deus fosse blasfemado,
o que você fez farão também com você. E foi pior, irmãos, porque quem fez com ele foi o próprio filho Absalão. O próprio filho teve relações com as mulheres de Davi no terraço do palácio, diante de todo o povo. Ou seja, o que ele fez uma vez, ele pagou dezenas de vezes. Então, Malaquias está nos lembrando aqui que não vale a pena. Ele estava advertindo os sacerdotes e o povo. Os sacerdotes precisavam se converter e o povo precisava se arrepender. Ou seja, os sacerdotes estavam corrompidos pelo ganho, né, pelos interesses meramente materiais que ficam aqui, que você não vai levar um único centavo, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e os sacerdotes às vezes pensam mais em acumular recursos e tesouros e bens e prestígio, né, e depois de repente parte sem poder desfrutar de nada disso, porque a vida é como um vapor, né? Então ele estava advertindo, os sacerdotes precisavam se converter, o povo se arrepender e voltar à palavra de Deus, caso contrário o Senhor os deixaria. E como eles não ouviram, porque eles não ouviram, Deus os deixou, de fato, à própria sorte. Depois da Babilônia, você não tem história mais de reis em Israel. Depois que Nabucodonosor botou embaixo lá o muro e o templo, Neemias reconstruiu o templo e o muro, e a história, recuperaram, né, os escritos, mas você não tem registro histórico de uma continuidade real. Por quê? Porque eles estavam vassalos, ou seja, não eram submissos a quem tinha dado a eles a concessão, como se fosse assim, um território autônomo, né, mas eles precisavam prestar vassalagem a alguém que estava dando aquela autonomia a eles. Primeiro o Império Persa, né, que hoje seria o Irã, depois os gregos, depois os romanos, teve o reino dos Seleucidas, teve vários reinos, mas sempre subjugados. E nos dias de Jesus, irmãos, eles estavam debaixo do jugo romano, né? Mas eles tinham uma certa autonomia. E Jesus veio exatamente o quê? Para resgatar a dignidade deles. Mas eles estavam tão corrompidos nos seus corações, tão presos na legalidade, tão insensíveis, de fato, e aquilo que um dia o Caio Fábio disse, eu estava tão envolvido com a obra de Deus, que me esqueci de se envolver com Deus da obra. É muito duro isso. Você se envolver tanto com a obra de Deus e não cultivar a sua relação pessoal com Deus da obra, que é muito mais importante. É muito mais importante, né? E aí eles ficaram, irmãos, né, numa situação de muita dificuldade, né? As consequências das escolhas foram terríveis sobre eles, tá? De modo que no ano 70, eu disse aqui ontem, né, eles foram dispersos de maneira definitiva. Eles já vinham numa situação ruim, né, mas a coisa ficou pior ainda a partir do ano 70, quando eles ficaram errantes, né, pelo mundo. E você já deve ter visto alguns filmes, né, aí de situações dos judeus sendo expulsos de países, a diáspora, Hitler confiscou todos os bens que eles tinham na Alemanha e outros países. Enfim, irmãos, um povo assim que tem uma saga, que tem uma história que, se você conhece, a gente fica de orelha em pé. A gente fica assombrado, né? E Deus sempre permitiu que um remanescente ficasse, um pequeno remanescente. Os judeus hoje estão aí em torno de 10 milhões, né? Lá em Israel parece que tem 8 ou 9 milhões, tem mais uns 12 milhões espalhados pelo mundo. Comparativamente aos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, é um fragmento, 0, alguma coisa por cento. Mas Jesus veio através deles. E o que a gente tem para deixar para a igreja? O seu lar, querido, é um altar.
A sua relação conjugal é um altar. Talvez você não tenha sido muito feliz no seu relacionamento e a coisa tenha se deteriorado. E você tem sim o direito de reconstruir. Mas já que não foi muito bem lá, tenta reconstruir de maneira correta. Tenta estar dentro de um jugo de igual. Tenta estar dentro da vontade de Deus. Pede a Deus evidências se é isso mesmo que Ele quer para você, se é isso mesmo que Ele tem para você, se é isso mesmo que vai ser o melhor para você, porque às vezes o melhor que temos aos nossos olhos não é o melhor que Deus tem para nós. Então, o seu lar, ele é um altar, e você tem em suas mãos a esposa, e o esposo tem em suas mãos a família. E se você casou no Senhor, vocês fizeram uma aliança com Ele, Deus não muda. Às vezes eu digo aqui na cerimônia de casamento que aquilo que começa no altar, se terminar tem que ser no altar. Não foi no altar que vocês selaram a aliança? Por que a gente vai para o tribunal? Por que a gente vai para o juiz? Por que a gente constitui advogado do lado de cá, do lado de lá, e parece que a gente nunca teve relação, fica se matando um ou outro? E às vezes literalmente. Porque nós erramos lá atrás, antes de começar essa relação, né? E se a relação está desigual, o problema foi lá atrás na escolha, na pressa, no interesse, enfim. Não culpe Deus por seus infortúnios. Se você estiver em uma relação desigual, ore pelo seu cônjuge. Imagine, né, que Deus pede você para orar pelos seus inimigos. Não é isso que Jesus ensinou? Orar pelos nossos inimigos? Se você vai orar pelos inimigos, por que não pode orar pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, para Deus mudar o coração? Como é que era o nome do diretor da Betel? Miranda Pinto foi um folclore na história denominacional, não sei quantos ouviram o nome dele, né? Ela disse que tinha um seminarista, que ele vivia pendurado por nota, atraso, falta de pagamento. E ele estava sempre reclamando da esposa. Aí o Miranda disse assim: meu filho, vem orar comigo aqui. Eu vou orar a Deus se de fato todos esses impedimentos que você tem, todas essas dificuldades e a sua esposa, eu vou orar a Deus para Deus resolver esse problema. E pasme, irmãos, o folclore conta que antes do final daquele ano aquela mulher partiu. E essa história correu assim durante décadas no seminário, né? Conta-se que é verdade. Porque Deus pode te livrar de um jugo, mas não é você que vai livrar com as suas mãos. Aí é você querer dar uma ajuda a Deus, né, para resolver um problema que você criou. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus métodos, os seus modos. O que é importante é você confiar nele, né? Se o jugo está desigual, ora a Deus, Senhor, olha, a prova está doendo. Como é que é aquela música, né? O cara que está de bicicleta e conta aí uma história, está desempregado e tal. Pedir a Deus que dê livramento, que dê sabedoria, que dê habilidade, que dê unção, que dê graça, né? Porque não é só você certamente tem filhos, né? E eles não são culpados das suas escolhas ruins. Então, queridos, o profeta Miqueias, o profeta Malaquias está aqui nos lembrando que a relação com Deus é uma relação muito séria, mas que abaixo dessa relação, a relação conjugal, ela está no 0,1 da nossa escala de relacionamento. A sua esposa é uma prioridade, seu esposo, a sua esposa é a prioridade, depois de Deus é a prioridade 0,1. Depois vem os filhos. Então eu quero deixar com os irmãos essa palavra. Amanhã a gente vai falar sobre a perenidade da palavra de Deus. A gente vai voltar um pouquinho lá no capítulo 1, né? E você vê como Deus tem um propósito, né, no testemunho da igreja. Deus tem um propósito, né, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eterna, né? E toda ela é a palavra de Deus. O Velho Testamento não está revogado. Aquilo que nós não praticamos porque ficou obsoleto.
né? Jesus disse para você ir de cidade em cidade, os discípulos não levassem dinheiro. Naquele tempo era uma realidade, as cidades estavam a quilômetros de distância. Tá? Agora, a essência da mensagem, ela permaneceu. E a gente vai tratar disso amanhã, na quarta-feira, com os irmãos. Amém, queridos? Espero que não tenha te escandalizado, né? Espero que você não vá para casa chateado pelas coisas que o pastor tratou nessa noite, dizendo para você que você tem que orar pela sua família. E se você está orando por uma família, né, ouça a voz de Deus. E ouça as pessoas que Deus coloca do seu lado para te orientar. Porque depois que o dano está feito, aí o jeito é sofrer o dano, né?